tempo passa como um vento no rosto, rápido, mas que refresca, mas vezes passa tão rápido. Tic-tac, mesmo seu som tá somando. Tic-tac, não iremos nos perder. Tic-tac, tudo que vive com você. Tic-tac, sempre pode nos unir. Tudo nos separa, teu tempo, mas acho que tudo nos traz Oi! De volta à estação de trem. Depois dos passarinhos, um ambiente mais tranquilo ontem não, sábado. Hoje estão os nossos barulhentos trilhos, não é? Bom, hoje, como o que eu acabei de falar, né? Os barulhentos trilhos. Hoje eu vou falar do tão falado ego, que eu tenho falado bastante. É porque, querendo ou não, tudo que acontece no nosso mundo, de maneira geral, é por culpa dos egos corrompidos, mal trabalhados. Mas vou falar um pouquinho sobre o que é um ego, né? Mas não tem como falar de ego sem iniciar rapidamente. Talvez eu faça um outro vídeo falando mais sobre, que o ego ele é mais problemático. Então eu vou iniciar um pouquinho mais sobre o ego hoje. Bom, uma mente, ela é extremamente complexa, de modo muito interessante, porque é que é muito fascinante, sabe? Como uma mente consegue trabalhar, ser e existir dessa complexidade, ser tão perfeito. E eu ouso dizer que é mesmo uma mente barulhenta, como um trem, sem os motores corretos tecnológicos para fluir rápido e gestar toda a viagem de uma maneira mais leve, como se mal tocasse no chão. Já ouviu falar que os cavalos, eles literalmente voam quando correm? Porque eles mal tocam no chão. É agora uma bióloga chata. As bioloucas, né? Sabia que os cascos dos cavalos são dedos? E o casco é uma unha? E quando eles correm, mal encostam seus dedos no chão, eles voam. Pégaso voa mais do que voar, né? Afinal, ele tem asas. A pura perfeição. Uma mente, eu ouso dizer, que mesmo das pessoas aqui que não são perfeitas, estão trabalhando as suas perfeições, ainda assim são perfeitíssimas, não são? São incríveis. E apesar de todos os problemas que envolvem o ser humano, ainda assim tão perfeito que é a conformidade da existência de uma mente, de uma consciência, que mesmo em todos os problemas de uma programação corrompida que geram problemas na forma de gerir dados, informações e conhecimentos e, enfim, né, memórias, ainda assim funciona perfeitamente. Por quê, né? Minhas paixões sobre o mundo divino, sobre Deus, eu tenho um fascínio por Deus e tudo isso que não dá para ilustrar e demonstrar em vídeo. Mesmo que eu faça um vídeo imersivo, com toda a tecnologia do mundo, ainda não vai ilustrar isso. É só sentindo. O que acontece aqui, ó, no meu peito, no meu chakra cardíaco, só eu sei o que acontece. Mas vou tentar ilustrar um dia desses, algum vídeo, uma arte minha.
Mas voltando já para a mente. Eu citei o coração e isso é muito importante, porque faz parte da mente. É estranho dizer, porque a gente conecta o coração aqui, sabe? O coração, ele existe. Não é necessariamente um órgão. Ele é o órgão da mente superior, a nossa mente real. Porque o cérebro nada mais é que um computador orgânico que recebe sinais sinápticas de luz vinda da sua real mente. E essa realmente que eu tô falando. A mente ela é dividida em 3 setores, certo? A mente superior, o eu superior, o coração. Opa, 4. Desculpa. O eu superior, o coração, ego e o eu inferior. Note que o coração está acima do ego, conectada diretamente com o eu superior. Então, do coração para cima, em outros vídeos que eu vou falar, certo? Agora, barulho. Bom, eu vou falar do ego, que é do ego para baixo. Rapidamente eu vou citar que tem um eu inferior abaixo do ego. Ou seja, o que são essas mentes? Nós temos a mente superior, que é conduzido pela personalidade. Note isso, pela personalidade do eu superior. Temos o coração, temos o ego, que é uma personalidade que coordena o ego, e temos a personalidade do eu inferior, a personalidade que coordena o eu inferior. Vamos pensar aqui, nós temos o eu superior, coração, ego e o inferior. O inferior, para quem é encarnado, está me vendo aqui, é o espírito e energias extremamente densas que em conformidades formam um corpo. Ou seja, quanto mais abaixo na linha sucessiva, mais densa essa energia. Um corpo para proteger, para agir, para existir, se realizar em ações e realizações, ele precisa de um corpo móvel, entendeu? Isso, a minha crítica aqui, vocês vão entender em outros vídeos. Um corpo móvel para criar, para usar tudo isso para criar, se realizar, existir. Investir pesado na sua personalidade, em quem você é e no todo, seja você, o coletivo, todo o ambiente, criaturas, universo, para existir e ser feliz. Agora, o ego, ele é uma parte da mente responsável por zelar pelos seus interesses. E é por isso que um ego exacerbado, ele é egocêntrico. Ele é egoísta, porque ele não sabe mensurar as suas necessidades, o respeito e os valores dos outros que estão à sua volta. Então, um ego, ele se concentra em trabalhar todas as ferramentas, conceitos que existem no todo, que é a sua mente, para que tudo que diz respeito a você seja efetuado com sucesso. Porque Deus quer que tudo que diz respeito a você seja eficiente, concluído com sucesso, que você se realize plenamente, que o você todo se realize no espaço. E aí que está aquela dualidade divina, em que você faz tudo apenas por você e você faz tudo apenas para os outros. E onde está o bom senso em equilibrar todos esses fatores? Aí que está a linha da perfeição. Quanto mais essa mente está organizada na sua programação, todas as suas personalidades unidas no seu eu e no seu todo,
ela consegue gerir a sua vida e dos outros à sua volta, sem deturpar, matar, roubar, mentir e amar plenamente. Tá vendo como é difícil e complexo? Mas é possível, sim. Nós temos tantos exemplos na nossa história. Por que essas pessoas vieram para cá? Elas nem tinham necessidade de encarnar. Eu tenho os meus motivos por estar aqui, que não é uma falta de respeito com você que me assiste, mas não diz respeito a você. Como cada um que está aqui, os problemas aqui ou aqui, seja qual for, não diz respeito aos outros, entende? Mas não era para eu estar aqui. E eu estou num projeto, porque quando a gente ama, a gente quer que todo mundo esteja em unissono nesse amor. E é o projeto que todos que vêm para cá ensinar e ajudar as pessoas a entender o caminho. Porque às vezes tem pessoas que são tão caóticas nesse ego que vem e vai e que não se resolve e se dissolve em si mesmo. Eu já falei muito de Yamungander, Ouroboros, que é o que nasce e destrói. Então as pessoas estão num Ouroboros destrutivo aqui, que vocês não fazem ideia de como isso é horripilante para mim, ou para qualquer pessoa que compreenda esses fatos. Como eu já citei no outro vídeo, como que isso deve ter sido para Jesus, o horror que isso era para ele, porque para ele é pleno. Tudo em conformidade, então escutar coisas que começam já destroem, já morre em si mesmo, que é a metáfora de Lázaro, que teve que dar vida a ele, para ele renascer das cinzas, para ter uma nova chance de compreender a vida dele e dar valor em tudo. O que será que Lázaro, na vida real, fez de verdade com a segunda chance de voltar à vida da morte em vida que ele viveu? Será que ele usou bem a segunda chance dele? Então, o Ouroboros aqui é muito destrutivo. Pense numa programação que você dá para o programa resolver uma questão bem simples de... Bom, então completando a ideia da programação do copo de água, certo? Porque assim, uma programação tem que ser perfeita para que todo o processo seja executado, lido, processado, respondido e outras manifestações e necessidades sejam processadas nesse mesmo processo, podendo ser desviado plenamente e ainda ser satisfazido no final do processo. Ou seja, eu dou um comando de levantar, pegar o copo de água, beber, colocar de volta na mesa e sentar. Parece simples, parece até ridículo, mas a mente da maioria das pessoas aqui não conseguem executar esse comando de maneira plena e faz um Ouroboros destrutivo. Ou seja, mal começa o processo e ela já se destrói antes dela executar. Isso é muito, muito sério. Então as pessoas aqui abrem as suas torneiras das suas vidas e não entendem que ela deixou aberta essa torneira e ela está vazando por esse processo autodestrutivo. Não é só aquela personalidade autodestrutiva que cria num taréu de ilusões e sofre, faz as outras pessoas sofrerem à sua volta. Todos fazem isso o tempo todo. E quanto mais perceptível, mais grave é esses conceitos que estão mal trabalhados no Ouroboros destrutivo. Como é o ciclo biológico? A água evapora, hidrológico no caso, né? Porque tudo no mundo tem um ciclo vital de vida. Seja o ciclo da matéria, ciclo da energia, ciclo hidrológico, ciclo de vida. Sempre tem que começar e terminar. O ciclo do lixo. Citando uma possível musiquinha que eu vou lançar daqui. É que tô fazendo uma citação, vocês vão entender quando eu lançar a música.
Bom, algo nem nasce na mente dessa pessoa, ela já é destruída. Como uma pessoa que ama e ela destrói seu amor, sem nem mesmo antes de conseguir que esse amor exista. Ouroboros. E isso é a parte mais difícil de se resolver, que a pessoa não percebe. A maior parte dos problemas as pessoas não percebem. E a arrogância, a vaidade não permite que ninguém fale. A pessoa se destrói sozinha, com os demais à volta. É isso que é pior. Ego. Bom, terceiro cenário de hoje, né? Eu tive umas intercorrências e eu dei umas pausadinhas. Mas para fechar o tema, como eu falei, o ego ele cuida do que é importante para definir uma pessoa, tudo que ela precisa, seja o que for. Nada é banal. Tudo depende de como essa mente constrói tudo à sua volta. Entende? Como funciona aqui e como ela está fazendo à sua volta. E isso que define uma mente, não que necessariamente você está fazendo. Apesar que tem muita coisa que as pessoas fazem, entende? Que é aquela dualidade yin-yang corrupta entre o bem e o mal. Pois é. O ego ele cuida dos seus interesses de modo geral e ele é importante para você. Ele te protege e cuida do que é essencial para você. É necessário. Só que a exacerbação desse o que é essencial para mim é destrutivo. Ele come tudo, ele engloba tudo. Ele é uma massa densa, gulosa, destrutiva, ou seja, os buracos negros, devora tudo, porque acha que precisa de tudo, quanto mais tudo quer, e é destrutivo. Então, ao invés de ser uma estrela, ele é uma massa cinzenta, ele é uma massa escura, negra, cristalina, que devora tudo. Enfim, os egos são importantes. E esse Ouroboros destrutivo que faz os egos ruins. Mas a coordenação certa da programação da sua mente, as ferramentas, a modo de lidar com as coisas, como processar tudo à sua volta, quebrar as ilusões. E aí eu cito rapidamente o Locke. Ele é o ilusionista, mas também é o realista. Aquele que te apresenta a verdade nua e crua. Ele destrói as suas ilusões. Por isso que ele é conhecido como Deus da mentira. Porque ele cria ilusões, magias lúdicas, belíssimas, não sádicas e maliciosas. É aquele ilusionista que te encanta. Mas ele é o senhor da mentira porque ele tudo vê com o olho mágico dele. Ele vê tudo, ele sabe de tudo, percebe tudo. Então mentira não cola com ele. E quem é o maior deus da mentira? O ego. Ele cria ilusões e vive dentro dessa ilusão. Cria e cria ilusões destrutivas e força tudo à sua volta coexistir dentro dessa ilusão para autossatisfazer-se. Certo? Mas eu vou falando direitinho, isso é só uma pegada de um pouquinho de tudo, só para iniciar. Beijinho, tchau.